Paulinho relacionado para a viagem do Palmeiras a Porto Alegre e depois, claro, os jogadores que vão a Lima para a decisão da Libertadores no próximo sábado. Será que Abel Ferreira preparou um plano, assim como foi no Mundial de Clubes, pro Paulinho pelo menos jogar 15, 20 minutos e tentar ajudar o Palmeiras a conquistar o tetracampeonato da América? Então fica aqui comigo neste vídeo que eu conto tudo pra você daquilo que eu soube nas últimas horas e também Abel Ferreira praticamente definiu o time que vai entrar em campo contra o Flamengo. Será que vai dar certo? Palmeiras, que tá na briga aí do Campeonato Brasileiro, mas tá de olho na Libertadores, na decisão da Libertadores da América. 11 jogadores ficaram aqui em São Paulo. Os demais viajaram para o sul do país para o jogo contra o Grêmio. O elenco do Palmeiras já está em Porto Alegre, só que pela manhã fez um treino tático aqui na academia de futebol, com ênfase no posicionamento dos jogadores. Aí na parte da tarde foi para o aeroporto de Sorocaba e de lá se direcionou então para a capital gaúcha, onde enfrenta nesta terça-feira o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Verdão se complicou em busca do título brasileiro, né? Ficou no empate com o Fluminense em 0-0 no fim de semana, está com 70 pontos e viu o líder Flamengo disparar na ponta com 74 pontos. Depois do confronto com o Grêmio, lá direto do Rio Grande do Sul, é que o Palmeiras viaja para Lima, no Peru, onde vai enfrentar o Flamengo sábado na grande decisão da Libertadores. Até por isso, né, até por esse motivo, como o Palmeiras vai direto do Sul para Lima, é que os funcionários do clube fizeram uma grande festa para os jogadores, apoiando ali os atletas, isso que já virou uma tradição desde que o técnico Abel Ferreira chegou por aqui. Teve essa despedida, então, dos funcionários antes dessa decisão contra o rubro-negro carioca e o atacante Vitor Roque falou um pouquinho sobre o confronto com o rubro-negro carioca. É o jogo mais importante do ano pra gente e claro que é uma preparação diferente, é uma concentração diferente, um foco diferente e estamos trabalhando já pensando no jogo de sábado com muita humildade, com os pés no chão. E tenho certeza que a gente vai fazer um brilhante jogo. O Verdão passa por um momento de instabilidade na temporada. São 4 jogos sem vencer, a pior sequência do clube em 2025. O ataque, então, nem se fala, né? O Palmeiras não marca um gol desde o dia 9 de novembro, na derrota contra o Mirassol, gol que foi marcado justamente pelo atacante Vitor Roque. Já o Flaco Lopes vive uma seca de 9 jogos sem marcar. A torcida se dividiu em apoio e cobrança no último domingo aqui na porta do CT, nesse que foi o último contato com o elenco antes das decisões desta semana. O apoio de cada torcedor é muito importante pra gente. Eu me identifiquei muito rápido com a torcida, desde o primeiro minuto eles sempre me apoiaram o grupo, então é trabalhar para, se Deus quiser, conquistar esse título aí para nós e por eles também. Para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa vencer o Grêmio nesta terça-feira e torcer para o Flamengo tropeçar diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Mas lembrando que se o Palmeiras perde o jogo para o Grêmio e o Flamengo vence diante do Atlético Mineiro, aí o título fica com a equipe carioca. Para o confronto com o Grêmio, a Abel optou por deixar 11 jogadores considerados titulares em São Paulo. Esses atletas irão se juntar aos demais jogadores já na capital peruana na quarta-feira. Lembrando que o treinador já tinha dado a entender na última entrevista coletiva que o Campeonato Brasileiro estava em segundo plano no momento e todas as atenções estão voltadas para a Libertadores. 2 jogos, as atenções divididas nessa briga pelo título. Então, o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo e o Grêmio recebe o Palmeiras. Que jogo, quanta coisa em disputa, né? A gente vai falar do Palmeiras agora com a repórter Jalile Elias. A saída para Porto Alegre foi com torcedores ali no CT da Barra Funda, na academia de futebol, e funcionários tentando passar aquela energia positiva para os jogadores. Fãs de esportes, o Palmeiras deixou a academia de futebol para iniciar a semana mais decisiva do ano. O treino desta segunda-feira foi o último em São Paulo antes da final da Libertadores. A torcida do Palmeiras se despediu do elenco no final de semana.
Nesta segunda, não havia torcedores na academia. Portanto, a função de dar um apoio final à delegação ficou a cargo dos funcionários do clube. O Palmeiras viajou nesta tarde para Porto Alegre, já que antes da grande decisão contra o Flamengo no sábado, o Verdão encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta terça-feira às 9h30 da noite. Na quarta-feira, depois do compromisso pelo Brasileirão, o Palmeiras viaja direto da capital gaúcha para Lima, onde ficará concentrado na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. Torcedores na academia. Portanto, a função de dar um apoio final à delegação ficou a cargo dos funcionários do clube. O Palmeiras viajou nesta tarde para Porto Alegre, já que antes da grande decisão contra o Flamengo no sábado, o Verdão encara o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontece nesta terça-feira às 9h30 da noite. Na quarta-feira, depois do compromisso pelo Brasileirão, o Palmeiras viaja direto da capital gaúcha para Lima, onde ficará concentrado na busca pelo tetracampeonato da Libertadores. O Verdão fará suas atividades no CT do Alianza Lima. Nesta semana decisiva, o Palmeiras vai para o tudo ou nada em busca de garantir pelo menos um título em 2025. Nos 5 anos à frente do Palmeiras, Abel Ferreira nunca terminou uma temporada sem levantar um troféu. Obrigado, Jalile. Tá aí, então. Quem levanta a taça? A chance de título mudou completamente, né? A matemática agora é totalmente favorável para o Flamengo, 91%, 91,6%. Palmeiras 7,8%, Cruzeiro 0,6%. A Opta fez esse cálculo. A gente viu ali, principalmente os funcionários, né? Tinha uma rapaziadinha ali, mas pouca gente mesmo no CT, como a Jalile contou pra gente. A corrente positiva veio muito mais dos funcionários, né? A informação até dos nossos colegas do GE, que o Abel vai poupar 11 jogadores. Um time inteiro que deve ser o time titular na Libertadores. Então, assim, a gente até ouviu o Abel falando que o título está decidido, na versão dele, o título está entregue, falou o Abel depois do empate com o Fluminense. Então, realmente, poupando, tudo leva a crer que vai poupar ali um time inteiro, entrar com reservas contra o Grêmio. Isso muda um pouco esse balanço, esse equilíbrio de forças entre Flamengo e Palmeiras? O título está muito próximo do Flamengo? Muda. Eu acho que são dois times que têm... Dois clubes, né, que tem elencos recheados. O Flamengo um pouco mais do que o Palmeiras. O Palmeiras sente dificuldades quando perde jogadores-chave. Essa temporada, por exemplo, perdeu o Paulinho por lesão e ele praticamente jogou ali o Mundial e foi importante, inclusive, naquele jogo contra o Botafogo, mas faz muita falta. O Estevão acabou sendo negociado, outro jogador também, que a gente sabe que faz muita falta a essa equipe. O Palmeiras conseguiu uma sequência boa, né, de resultados e passou a jogar muito bem. A gente elogiando até o Palmeiras como esse futebol, essa versão do Palmeiras é a melhor do Abel Ferreira. Mas para ter essa melhor versão, precisa ter os melhores jogadores. E os melhores jogadores sendo poupados, essa versão não veremos contra o Grêmio. É claro que isso pesa bastante. Pode até ganhar. Pode até ganhar, e é do jogo, né? O Grêmio também não faz um grande campeonato, mas é um time que está tentando respirar ali um pouco mais tranquilo nessa reta final de campeonato e joga em casa. Olhando para o que o Palmeiras vai levar, é lógico que isso diminui um pouco o favoritismo de um time que está brigando pelo título. Mas o Palmeiras, nos últimos jogos, tropeçou contra equipes que estão abaixo dele. Então, isso pode pesar bastante. Acho que pode até não ser o suficiente para o título ser decidido na terça-feira, porque o Palmeiras pode muito bem empatar o jogo em Porto Alegre. E o Flamengo enfrentando o Atlético ferido, né? Um time que está aí vindo de um vice-campeonato na Sul-Americana. E é lógico que o Atlético... muito grande. E o Atlético vai ter um objetivo nessa reta final, somar o máximo de pontos possível para tentar, quem sabe, né, beliscar ali uma pré-Libertadores, né, uma fase preliminar da Libertadores, já que provavelmente vai alcançar a Sul-Americana. Mas é um caminho para o Flamengo de se poupar jogadores, não 11. Talvez se o Flamengo poupasse 11, ainda teria um time melhor que o Palmeiras pelas ausências que o Palmeiras tem. Mas até se colocar um time alternativo contra o Atlético, esse Atlético ferido, tem jogo. Que deve poupar jogador também, o Felipe Luiz. E vamos lembrar que na Copa do Brasil, o Flamengo, apesar de ter sido eliminado pelo Atlético, venceu jogando na Arena MRV. Sim. Mas com o time principal, né, com seus principais jogadores. Eu acho, Edu, que o título não será decidido nessa terça-feira. É só um palpite.
mas está muito encaminhado para o Flamengo pela postura do Palmeiras em poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, pensando na final da Conmebol Libertadores. 74-70, né, a pontuação lá, o Flamengo tem a vantagem de 4 pontos. Claro, é um resultado absolutamente normal. O Palmeiras venceu o Grêmio, mesmo em Porto Alegre. E o Atlético, querendo dar a resposta, tem toda a rivalidade entre Atlético e Flamengo. É um resultado normal também, o Atlético acabar conseguindo vencer o Flamengo. Ou o Flamengo não vencer o Atlético também. Mas, realmente, o clima do Atlético não tá legal. Vai ter que ter uma superação muito grande para isso acontecer. Foram vendidos, até hoje, pouco mais de 5 mil ingressos. Até o Atlético está fazendo uma promoção de última hora para ver se aumenta o número de torcedores na Arena MRV, né? Imagina, porque muitos estão voltando do Paraguai, né? Mas só destacando uma coisa que eu já falei no começo do programa. No caso de empate do Palmeiras com o Grêmio, o Palmeiras vai a 71 e o Flamengo vencendo vai a 77. Matematicamente, o título não estará decidido. Sim. Mas hoje, a diferença de gols, de saldo de gols, é de 21 gols para o Flamengo. A vantagem é do Flamengo, 21 gols. Ou seja, o Palmeiras, em 2 jogos, teria que vencer os 2 jogos, o Flamengo perder os 2 e tirar 21 gols de saldo. Pelo menos 22, né? Porque o Flamengo teria vencido. Os 2 jogos do Palmeiras fora de casa, né? Porque o Palmeiras não tem mais jogo como mandante. Então, nesse caso, podemos dizer também que o campeonato está decidido, né? Por isso que o Palmeiras aposta todas as fichas na final do sábado, justamente porque é uma segunda chance de vencer o Flamengo. Né? Vencer o Flamengo na última decisão entre as 2 equipes na Conmebol Libertadores. Paulinho relacionado. Paulinho que já está treinando com bola. Tá? Fazendo atividades ainda separado do time titular, mas treinando com bola, diferente do Lucas Evangelista. O Everton e Paulinho treinam com bola nesses últimos dias. Ou seja, pelo menos clinicamente, se não estão 100% aptos, mas pelo menos já estão numa condição bastante avançada na recuperação, dependendo, claro, agora de evolução física. Será que eles vão aparecer no final de semana? Enfim, lembrando que qual é o teor do vídeo? Mostrar que esses caras foram a Porto Alegre e um outro time ficou para fazer mais 2 atividades complementares também de posicionamento tático, de leitura técnica de jogo, pensando, claro, na decisão do próximo sábado e vão se encontrar com os atletas que foram a Porto Alegre lá em Lima na quarta-feira. Time, então, base que o Abel deixou aqui e que eu acho que dificilmente deve ter alguma mudança. Lógico, a gente sabe que o Abel sempre pode blefar e aparecer com aquele planinho surpresa. Mas, meus amigos, recentemente, no que o Palmeiras apresentou de qualidade de atletas que tiveram um desempenho, digamos assim, pouquinho melhor nessas últimas semanas, a pegar também o que aconteceu no jogo contra a LDU, um Palmeiras que ficou aqui em São Paulo com Carlos Miguel, titular, Kelvin para lateral direita, Gomes, capitão, Murilo, que não tá jogando nada, mas ficou valorizado ainda por Abel, Bruno Fux, esse tem que ser titular absoluto, e pra lateral esquerda, Piquerez, que também não tá jogando nada, diga-se de passagem. Ou seja, linha de 5, Bruno Fux provavelmente como líbero. Andréas Pereira ficou por aqui, Rafael Veiga e Alan, ou seja, 3 meio-campistas, Alan pela direita, Veiga pela esquerda e aqui centralizado, o Andréas Pereira. E lá na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque, ou seja, um time titular ficou aqui em São Paulo. O que pode ser mudado desse time para a final da Libertadores? Acredito que muito pouco. Talvez o Abel trabalhar com Aníbal Moreno, se ele aproveitar bem o jogo contra o Grêmio, e aí entrar no jogo sábado contra o Flamengo para fazer uma função tática de, por exemplo, grudar no Arrascaeta. E de resto, não vejo ninguém nessa condição. Talvez o Sousa no lugar do Rafael Veiga, central Aníbal, para o Palmeiras ter um time parecido com o que foi no jogo contra a LDU, com 2 pontas agudos, também para atacar um pouco mais o Flamengo e não ficar só especulando a partida. É isso que eu vejo de mudanças, porque nem Maurício, nem Felipe Anderson, Emiliano, ninguém desse time reserva que vai jogar em Porto Alegre eu vejo com condição de iniciar entre os titulares, exceção a esses 2 caras. Um deles não está muito bem, aliás está péssimo, que é o Aníbal Moreno, e o outro é o Sousa, que é uma grande interrogação.
Então é isso que tem de desenho para o próximo sábado. 95% do time pronto para a final da Libertadores. Com um detalhe, e o Paulinho, que treina com bola? Muita gente se pergunta, vai pro jogo? Não vai pro jogo? A informação que eu tenho é que é chance praticamente nula, 0,000, do Paulinho ir ao banco de reservas. A não ser que, por algum milagre, a não ser que ele, sei lá, peça muito, e aí naquela condição que acompanhamos no Mundial de Clubes, para ser um cara que jogaria 15, 20 minutos no máximo, para tentar, numa final de Libertadores, ajudar o Palmeiras. É uma chance muito remota do Paulinho aparecer. Por que que, obviamente, o Everton, o Evangelista e o próprio Paulinho, que estão lesionados, viajaram? Porque fazem parte de um grupo que, se for campeão da Libertadores, vão aparecer na premiação para receber suas devidas medalhas, apenas pelo ato protocolar. Tá bom? Então, não crie essa esperança de que o Paulinho vá aparecer no banco de reservas contra o Flamengo, pelo menos por hora, até esta noite de segunda-feira aqui que eu tô gravando esse vídeo atualizando essa informação. Muito, mas muito assim, praticamente zero a chance do Paulinho jogar, o que é uma pena, porque eu, Felipe Facincani, se estivesse na comissão do Palmeiras, eu conversaria com o Paulinho, com o departamento médico, e aí? Se ele estiver no banco para jogar 15, 20 minutos, vai prejudicar clinicamente, não fisicamente, porque fisicamente a gente sabe que o jogador tá nessa readaptação de condição. Clinicamente, que é o importante, que é onde tá a questão cirúrgica. Clinicamente, se esse cara for para um jogo, for para um choque, ele tá pronto? Ele aguentaria um período curto de 15, 20 minutos numa hipotética prorrogação? Ou então, se tiver um jogo bem encaminhado pro Palmeiras, vamos supor, vencendo por 1-0, precisando de um cara no segundo tempo para ser uma peça decisiva, o Paulinho jogaria, poderia entrar? Se a resposta fosse sim, eu teria o Paulinho como opção. Haja vista o que ele fez numa condição muito pior, que agora ele tá recuperado, clinicamente. À época do Mundial de Clubes, o Paulinho estava sem condições e ele foi para um sacrifício. Então, se ele foi para um sacrifício e ajudou no Mundial de Clubes, por que não poderia estar numa final de Libertadores? Eu repito, se eu tivesse essa condição, pra mim, jogaria. Pra mim, estaria, pelo menos no banco, pra entrar em alguns minutos desse jogo, minutos importantes, pra ajudar a decidir uma hipotética final em favor do Palmeiras. Portanto, agora, fica a cargo de um mistério até a decisão, como o Flamengo também tá no mistério dele. Léo Ortiz, que não viajou a BH. Pedro, que também não viajou a BH. Esses dois jogadores titulares absolutos, que são fundamentais para o time titular do Flamengo, vão para o jogo sábado? Léo Ortiz pode ter mais chance. E o Pedro, que deram como descartado, fora da decisão, cravando os jornalistas lá do Rio de Janeiro. Será que não pode aparecer, assim como apareceu, por exemplo, o Paulinho no Mundial, para entrar 15, 20 minutos numa final? Eu acredito que não, mas se por um lado o torcedor do Palmeiras cria esperança no Paulinho, por que que não pode o torcedor do Flamengo criar esperança no Pedro? Ou seja, mistérios que veremos nas próximas horas, mas de acordo com a informação que eu tenho em relação ao Paulinho, a chance é praticamente zero do Paulinho participar de alguma minutagem em Lima, foi apenas para protocolarmente, caso o Palmeiras conquiste o título, estar no palco para receber a medalha e fazer a festa com os companheiros. A ver o que vai acontecer. E aí, você curtiu a ideia? Colocaria o Paulinho pra jogar? Se tivesse essa condição, na minha opinião, eu colocaria. E você aí do outro lado? Comenta aqui pra mim, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, por gentileza, e me siga aqui também no meu Instagram, tá bom? Então, acho que nesse momento tem que priorizar a Libertadores, entrar com o time reserva mesmo, não tem como. Tem que entrar com o time que tem aí à disposição, poupar os caras para sábado. A gente percebe um desgaste do time do Palmeiras, que é natural. Faltam aí apenas 4 jogos, 3 do Brasileiro e mais um da Libertadores para encerrar o ano. Foi uma temporada desgastante, é verdade, embora, né, a gente saiba que tem aquele revezamento, o cara não joga o tempo todo hoje, tem muita gente aí que tem mais para dar, essa que é a verdade. Tem muita gente do elenco que precisa ser cobrado, precisa dar mais.
O Palmeiras é um time de ponta, um time que vai brigar por títulos, e tem muita gente acomodada aí. Muita gente acomodada, está precisando dar um up aí, ir para cima. A temporada ainda não acabou, é decisão de Libertadores, 4 pontos aí do Flamengo. O Flamengo vai pegar o Galo. O que pode acontecer? É uma grande rivalidade entre Flamengo e Atlético também. Muito grande a rivalidade. Já joguei no Galo para saber disso. Então, o Atlético que perdeu a Sul-Americana no final de semana vai forte para esse jogo contra o Flamengo, precisa dar uma satisfação para o torcedor, tem cobrança lá também, e acho que tudo pode acontecer. Assim o Palmeiras tem que fazer, né, fazer o seu caminho, fazer a sua caminhada, o seu resultado, e jogar contra o Grêmio com força que tem, com a força que tem. Vai com o time reserva, que eu acredito, o Murilo está suspenso, jogadores um pouco desgastados, viagem de data FIFA, dá uma mexida no time, poupa alguns jogadores, agora quem entrar, meu amigo, quem entrar tem que jogar. Quem entrar tem que dar resultado. Até porque não dá para se acomodar num time como o Palmeiras, que tem desafio o ano inteiro. Então, realmente, precisa dar uma resposta a esse time, alguns jogadores que estão de fora, que devem jogar. Sousa, Facundo, deve jogar esses caras aí, que estão precisando, né? Estão precisando jogar mais. Então, é importante esse jogo para esses jogadores. Maurício, que está em baixa, Veiga, que está em baixa. Esses caras tudo devem jogar. Então, está na hora desse povo aí começar também a mostrar serviço, porque sábado tem a final da Libertadores. Aí o Abel vai saber com quem ele pode contar, o que ele não pode contar também. E aí para a próxima temporada também. Eu acho que não é só pensar no jogo de sábado também, não. Porque Felipe Anderson não consegue dar resultado, não consegue jogar. Facundo, Sousa, Maurício, precisa jogar mais. Então, eu acho que é momento desse povo aí também começar a mostrar serviço, não só para o jogo de sábado, também para o jogo de sábado, principalmente para o jogo de sábado, porque vale a final de um título inédito para o Brasil. Ninguém tem 4 títulos da Libertadores, é vaga para o Mundial desse ano, é vaga para o Mundial de Clubes da FIFA. Então, assim, é um jogo que vale muita coisa. E eu ainda estou com esperança com o Paulinho, viu? Paulinho vai viajar com a delegação, vai estar lá, aqueles 30 minutos, de repente, podem ajudar o Palmeiras nessa decisão, nesse jogo final. Então, acho que é importante, se tiver alguma possibilidade, tem que contar com esse cara aí para jogar essa grande final, tá? Então, isso é essa semana de Libertadores para o Palmeiras, que a gente tem toda essa expectativa,